Bom dia, guerreiros e irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais uma Palavra de Deus para hoje. Esse programa aqui é voltado à divulgação da Palavra de Deus. Já quero te pedir que você se inscreva no meu canal no YouTube, canal Luiz Melquias de Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, deixe seu like, deixe sua opinião através do seu comentário, compartilhe, incentive outras pessoas a compartilharem e a se inscreverem para que nosso canal cresça e ganhe força enquanto canal de bênçãos. E agora eu quero te pedir que você abra seu coração, abra sua mente, abra seu entendimento, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. O Senhor tem uma mensagem para você nessa manhã. Hoje nós vamos falar sobre os 3 aspectos dos milagres de Deus no deserto. Nossa texto para meditação está em Êxodo 17, do 8 ao 15. Êxodo 17, do 8 ao 15. Então veio Amaleque e planejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei sob o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. E assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, o qual chamou de: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Deserto significa, toda vez que na Bíblia você ouve falar em deserto, isso significa dificuldade. No deserto é difícil a caminhada, mas quando Deus está à frente, os milagres acontecem e tudo se torna mais fácil. Algumas vezes Deus permite-nos certas circunstâncias na nossa vida para ver se somos assim tão honestos e sinceros quando falamos em seu nome. Quando Deus nos coloca em algumas situações, pode ter certeza que algumas vezes Ele está nos pondo à prova. Por isso, Ele permite que na nossa vida aconteçam dificuldades e adversidades, as quais nós falamos ontem. Opressões, doenças, problemas familiares. São coisas que Deus permite muitas vezes para nos provar. Por que Deus permite o deserto em nossa vida? A própria palavra de Deus nos afirma que há muitas vezes o próprio Deus nos manda para o deserto. E para que não tenhamos dúvida sobre isso, lembremos que nem mesmo os filhos de Deus, o Filho de Deus ficou isento da provação no deserto. O Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo, como nós vemos lá em Mateus 4:1. O povo de Israel viveu durante 430 anos. A maior parte desse período foi como escravo. Viveram uma liberdade reprimida e controlada pelos egípcios, que possuíam crenças e hábitos estranhos aos valores
espirituais de Israel. Isso resultou na assimilação de alguns hábitos e comportamentos e no surgimento de alguns sentimentos mesquinhos, medíocres e negativistas, os quais se tornaram mais evidentes no deserto. Com esse sentimento, fazia com que o povo de Israel reclamasse de tudo e perdesse a boa oportunidade de valorizar as experiências com Deus no deserto. Dessa forma, o povo acabou tornando-se mais hostil e amargo. O ambiente do deserto permitiu a Israel perceber não só as suas limitações e desafios, como também a grandeza de Deus evidenciada por grandes obras e preciosas lições. Essas experiências foram necessárias para mudar essa nação, a maneira de Deus, pois como povo seu, ela deveria cumprir seus propósitos aqui na terra, como havia sido dito a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis 12:3. A história de Israel é bem conhecida. O povo judeu era escravo do faraó no Egito. Moisés os libertou da servidão para receber a Torá no Monte Sinai. E após 40 anos no deserto, o povo entrou para a terra prometida. No deserto, era uma vida repleta de milagres e maravilhas. Você já parou para pensar como o povo sobreviveu no meio do nada? Pois saiba que o que aconteceu foi um verdadeiro show de milagres de Deus. As roupas que as crianças vestiam cresciam junto com elas. Lavanderia? Nem pensar. Ao passar entre as nuvens, as sujeiras sumiam. Estavam brancas depois, com aquele branco total de dar inveja às melhores multinacionais fabricantes de sabão em pó desse século. A comida chamada de maná caía do céu e tinha sabor do alimento que a pessoa desejasse. Na sexta-feira, véspera do Shabat, caía em dose dupla. Imagine se fosse com a gente. Uma fonte de água jorrava constantemente de uma rocha. Uma nuvem em torno do acampamento do povo de Israel agia como escudo durante a movimentação do pessoal no deserto. Nada de susto. Tínhamos seguro contra tudo. Aliás, estávamos com tudo. Quem poderia querer mais? Mas o que significa o êxodo nos tempos atuais? O que nos ensina a festa de nossa liberdade e como sentir a fartura, a futura redenção de toda a humanidade na era messiânica? Humildade é o princípio da libertação e o pilar do crescimento espiritual. Somente alguém que reconhece suas próprias falhas e se submete a uma sabedoria mais elevada pode se libertar das próprias limitações. Vamos ver como foi a divisão do mar. No 7º dia da Páscoa comemoramos o milagre da divisão do mar, que finalizou com o êxodo no Egito. Com as carruagens egípcias em seu encalço, os judeus pularam no mar. Deus transformou o mar em terra seca, criando paredes de água em ambos os lados, permitindo que seu povo atravessasse. Em seguida, as águas retornaram ao seu estado normal, afogando os egípcios. A divisão do mar simboliza mais que uma jornada espiritual à liberdade verdadeira. Assim como as águas do mar cobrem e escondem tudo que se encontra nelas, do mesmo modo, o mundo material oculta a força vital divina que mantém a sua existência. A transformação do mar em terra seca representa a
revelação da verdade oculta, de que todo mundo não é separado de Deus de fato, é unido a Ele. Frequentemente, após sair do Egito, passamos por um despertar brusco. Podemos ter trabalhado o Egito em nosso interior, mas a vida em termos de valores materiais ainda continua aqui. Devemos buscar então com maior empenho para estarmos cientes da presença e influência de Deus em nossas vidas, pois hoje em dia é realmente um milagre sobreviver cada dia e não nos darmos conta, e nós não damos conta disso. Devemos aguardar mais um pouco até que o mar se divida e a liberdade seja completa. Eu vou lhes mostrar agora maravilhas. Nossos sábios perguntam: por que nos dias de tua saída, se o êxodo ocorreu num só dia? A resposta é que a verdadeira liberdade é um processo contínuo. Os primeiros passos fora do Egito são apenas o início. E assim diz o Talmud: a cada geração e em cada dia, cada um é obrigado a se ver como se ele mesmo estivesse saindo do Egito naquele mesmo dia. Nós podemos mostrar aqui alguns milagres no deserto, milagres contra os inimigos. Destruiu a Faraó, Deus destruiu a Faraó, conforme está em Êxodo 14, do 27 a 31. Derrotou Ameleque, Êxodo 17, 8, 11 e 15. Derrotou os reis Moabe e Bassã, Números 21, 24 e 28. Derrubou as muralhas de Jericó, Josué 6, 1, 4, 15 e 20. Depois teve um milagre contra os rebeldes. Miriam ficou leprosa, conforme está em Números 12, 2, 5. Coré foi destruído, Números 16, 1, 3, 28 e 32. Matou os murmuradores, Números 16, 41, 42, 47 e 49. Fez a jumenta falar com Balaão, Números 22, 21 e 24. Depois teve milagres a favor do povo de Deus. Ele abriu o mar vermelho, tornou as águas doces, os calçados não se envelheceram. A passagem pelo Jordão, tantos e tantos milagres. Meu irmão, se quando você estiver passando pelo seu deserto, lembre-se que caminhando a seu lado tem um Deus forte para guiar você até o final do caminho. Deus sabe que você vai chegar ao final da jornada. O fraco não consegue ir longe na sua missão. Deus sabe que a impaciência e a incompreensão estarão fazendo parte do seu caminho. O que nós precisamos entender é que o deserto não é só uma fase da nossa vida, mas um princípio espiritual. Deus quer que nós conheçamos o deserto e que ele faça parte da nossa disciplina, mas também é um momento sublime esse deserto, para sabermos como os nossos corações estavam cheios de motivações erradas. Quando olhamos para as nossas igrejas, podemos ver que muitos estão entrando e muitos outros estão saindo do deserto. Deus sempre que Deus precisar transformar o nosso caráter, é possível que muitos vão ser lançados no deserto. O tempo da nossa permanência ali vai depender exclusivamente de não murmurarmos, de nós obedecermos, de nós aceitarmos em fazer a vontade de Deus. E esse mesmo Deus que cuidou de Israel no deserto, realizando esses grandes milagres, creia e viva também uma vida de milagre, porque esse mesmo Deus
É o Deus de ontem e de hoje e o será eternamente. Por isso, se você estiver passando por alguma provação, se você estiver passando por algum deserto, não murmure, ore, creia, obedeça, siga as instruções de Deus e você vai ver que todos esses milagres, sua roupa não vai lhe envelhecer, o mar vai se abrir, você vai vencer a Amaleque, você vai receber maná do céu, você vai receber água, você vai receber provisão, porque é Deus que anda a teu lado, é Deus que providencia o milagre, é Deus que é o autor e consumador da tua vida, é Deus que quer te fazer feliz e por isso hoje Ele está te trabalhando. O grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre. Aí a pouco estaremos no YouTube, te espero lá. Em nome de Jesus, receba meu beijo, um forte abraço, saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Graça e paz.